E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo fascinante. Imaginem voltar uns 5.000 anos, direto para a antiga Mesopotâmia, ali nas planícies empoeiradas e férteis da Suméria, entre os rios Tigre e Eufrates. Nós vamos desvendar uma verdade histórica surpreendente e descobrir que as raízes da gestão moderna e da estrutura corporativa nasceram de uma necessidade bem pragmática, que dita as regras do nosso mundo até hoje. Vamos ver como a história realmente aconteceu. Agora, pensem rápido. Por que será que a escrita foi inventada? O palpite mais intuitivo de quase todo mundo é achar que a nossa invenção mais transformadora surgiu de um impulso artístico ou espiritual, não é mesmo? A gente costuma imaginar nossos ancestrais olhando para as estrelas, sentindo aquela necessidade urgente de criar símbolos para compor poesias belíssimas, para registrar contos épicos de heróis ou eternizar textos sagrados. Parece algo super nobre, inspirador e poético. Mas a evidência arqueológica aponta para um caminho completamente diferente e incrivelmente pragmático. É exatamente esse contraste que vemos aqui. De um lado, a expectativa romântica, o nascimento da poesia, da literatura e da religião estruturada. Do outro lado, a realidade nua e crua, impostos, contabilidade e controle patrimonial. Quando os arqueólogos começaram a desenterrar tabuletas de argila em cidades antigas como Uruk, a esperança de muitos era traduzir os grandes segredos do universo ou a sabedoria dos deuses. A surpresa veio na hora de decifrar os símbolos. Os primeiros documentos escritos da humanidade não tinham nada de versos de amor ou preces. Na verdade, a escrita nasceu de uma necessidade quase desesperada por gestão de negócios, contabilidade rigorosa e arrecadação de tributos. Foi uma solução puramente tecnológica para um problema puramente administrativo. O que nos leva à seção 1, o mito da escrita. E direto para a seção 2, templos, as primeiras mega-empresas. Para entender quem precisava desse nível absurdo de controle e organização, a gente precisa desconstruir aquelas visões romantizadas da antiguidade. A história não é feita só de reis e batalhas épicas, é feita de muita burocracia também. E o epicentro dessa burocracia eram os templos religiosos da Suméria. Esqueçam a ideia de pequenos santuários isolados apenas para orações. Esses lugares eram operações logísticas gigantescas. O conceito central aqui é o de instituições imortais. Os templos sumérios funcionavam igualzinho às corporações globais e megabancos de hoje. Um sacerdote podia até falecer, ser substituído ou transferido, mas o templo em si continuava a existir, acumulando terras e dívidas. Administrar um negócio que duraria séculos confiando apenas na memória falha dos líderes atuais? Impossível. Sistemas robustos de gestão se tornaram uma questão de sobrevivência institucional. E a complexidade dessa economia, era de cair o queixo, exigindo uma logística implacável. Estamos falando de um controle rigoroso do nascimento, da tosquia, da morte e do uso de milhares de animais na gestão de rebanhos. Tinha também a administração de vastas propriedades rurais, o agendamento de plantio e a complexa distribuição de safras. E claro, as rendas e bens que vinham do comércio de longa distância e dos tributos pagos pela população. Imaginem toneladas de grãos, jarras de óleo, cerveja e metais preciosos entrando e saindo de armazéns todo santo dia. Em termos modernos, os sumos sacerdotes atuavam como verdadeiros gestores de portfólios, lidando com inventários colossais que mudavam a cada hora. A economia era pujante, mas essa força toda trazia um desafio imenso. E isso nos leva à seção 3, o limite da memória. Com a economia crescendo em uma escala monumental, essas mega-empresas antigas bateram em um muro, uma barreira biológica. De um lado, as demandas só aumentavam. Milhares de contribuintes pagando impostos, trabalhadores precisando receber rações diárias e um volume massivo de transações. Do outro lado, as ferramentas da época já não davam conta. A memória humana é limitada e os recursos arcaicos como marcas em gravetos ou fichinhas de barro estavam à beira de um colapso total. Imaginem o caos administrativo de não saber quem já pagou a própria dívida de grãos e quem ainda deve, simplesmente porque o graveto quebrou, a memória do contador falhou ou alguém perdeu a conta. Era a receita perfeita para um desastre logístico e econômico. E foi exatamente 5.000 anos que tudo mudou. Esse número marca o ponto de ruptura. Foi há 5 milênios, em cidades agitadas como Uruk, que os administradores enfrentaram o que a gente pode classificar como a primeira grande crise de dados da história da humanidade. Havia uma urgência implacável no ar. A economia crescia muito mais rápido do que a capacidade do cérebro humano de processar quem devia o que a quem. Eles precisavam de um salto tecnológico sem precedentes para garantir que as dívidas fossem liquidadas com exatidão, sem margem para disputas. Algo precisava mudar muito rápido, ou a sociedade iria colapsar sobre o próprio peso de sua riqueza.
E assim chegamos à seção 4, a invenção do controle. É exatamente nesse momento crítico que a mágica tecnológica acontece. Para solucionar essa falha colossal de memória e garantir a precisão matemática exigida para uma economia em expansão, surgiu a solução definitiva que mudou o curso da civilização. O detalhe crucial é que a escrita, na sua origem, foi um sistema meticuloso de controle e fiscalização. Pressionando uma haste de junco contra uma placa de argila úmida, os antigos contadores criaram o ancestral da nossa planilha de Excel. Como a gente viu antes, os primeiros documentos não eram poemas, eram descrições detalhadas de inventários, recibos, faturas, balanços patrimoniais. O primeiro uso da escrita foi puramente técnico e gerencial, a tecnologia de ponta da época para auditar as transações dos templos. Era a contabilidade revolucionando o mundo. Com essa nova ferramenta em mãos, o poder administrativo se multiplicou em 2 pilares fundamentais: registros permanentes e fiscalização administrativa. Ao criar um histórico de transações em argila cozida, algo que não podia ser apagado pela falha de memória ou facilmente alterado, os sumos sacerdotes podiam agora exercer um poder real, centralizado e 100% auditável. Eles usavam esses registros para exigir prestação de contas dos gestores de fazendas distantes e subordinados. Nascia ali, pela primeira vez na história, a responsabilidade corporativa. Se houvesse alguma discrepância no tamanho do rebanho no fim da temporada, ou se faltassem grãos nos silos, a argila escrita mostrava a verdadeira matemática incontestável. Ninguém mais conseguia enganar o sistema. E é impressionante ver como essa aplicação gerencial se desenvolve rapidamente. O passo 1 foi dominar o básico, contar as ovelhas do templo e garantir o inventário. Mas uma vez que a gente domina a arte dos dados estruturados, não há limites. O passo 2 ilustra a escrita coordenando enormes esforços agrícolas coletivos, organizando sementes, arados e turnos de trabalhadores. E, por fim, o passo 3 eleva a gestão a um nível de Estado. Eles usaram essa máquina burocrática para coordenar obras hidráulicas monumentais. Pensem bem, sem o registro escrito seria impossível gerenciar milhares de trabalhadores, pagamentos de rações e materiais necessários para cavar os sistemas de irrigação que transformaram terras áridas num oásis produtivo. A escrita viabilizou projetos de engenharia civil de longo prazo. Todo esse controle logístico gerou uma riqueza nunca antes vista. O domínio absoluto dessa burocracia permitiu que governos centralizados interviessem na economia com muita força. Garantindo a produtividade agrícola sem desperdícios, produziu-se um excedente econômico massivo. E era justamente esse excedente de grãos, lã e bens manufaturados, rigorosamente documentado em argila, que pagava soldados, artesãos e construtores. Ou seja, a burocracia passou a sustentar e legitimar toda a estrutura de poder do Estado antigo. O poder verdadeiro e duradouro não vinha apenas da ponta da lança ou da força militar, mas sim da capacidade de organizar, tributar e distribuir recursos de uma forma altamente eficiente. Entramos então na nossa última seção, o legado administrativo. É aqui que a gente traça uma linha reta e direta entre aqueles primeiros sacerdotes sentados no pó de Uruk e a forma como as corporações globais operam hoje nos arranha-céus. A jornada histórica é muito reveladora. Desde 5.000 a.C., com as origens do planejamento e controle, passando pelo crescimento da burocracia estatal na antiguidade, até chegarmos aos dias atuais com a sofisticada Teoria Geral da Administração, a TGA. Os sumérios estabeleceram conceitos invioláveis, como balanços patrimoniais e hierarquia de prestação de contas. E isso não é só fato histórico de museu, são os pilares fundamentais, o núcleo absoluto da gestão de negócios contemporânea. A gente basicamente trocou o barro pelo software, mas a essência é exatamente a mesma. A grande lição que a antiga Mesopotâmia deixou para nós é super clara. A eficiência administrativa e o crescimento econômico são totalmente dependentes de sistemas de informação confiáveis e documentados. Foi lá, nas margens do Tigre e do Eufrates, que a administração deixou de ser um ato improvisado baseado em palpites e tradições orais e se transformou numa ciência sistemática, um processo rigoroso de controle de recursos. Sem dados confiáveis, organizados e acessíveis, simplesmente não existe crescimento sustentável, seja numa cidade-estado de 5.000 anos atrás ou numa grande multinacional de hoje. É uma verdade inabalável que continua ditando o ritmo de todos os mercados globais. E para encerrar, fica uma reflexão instigante que conecta o passado direto com a nossa realidade. Até que ponto a vida corporativa moderna é só uma continuação dos hábitos sumérios de 5.000 anos atrás? A cada planilha preenchida, cada relatório exigido no fim do trimestre, cada e-mail documentando uma transação ou reunião de acionistas, a humanidade está, no fundo, seguindo as mesmas regras inventadas por administradores antigos que só tentavam evitar o colapso de suas instituições de argila.
É absolutamente fascinante pensar em como as nossas rotinas diárias são antigas e como a necessidade de controle contábil foi a verdadeira faísca da civilização humana. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise histórica e até a próxima.